Os irmãos estão acordados. Graça e paz. Filho do Samuel, acho que até pulou do colo depois dessa, hein? O Henry está acordado, né, Henry? Abra aí a sua Bíblia no Salmo de número 21, porque nesta noite nós queremos trazer uma reflexão, uma palavra sobre passado e futuro. Este é o tema que nós vamos estar trabalhando nesta noite. Lembrando os amados irmãos que hoje nós teremos também, durante todo o trabalho de culto, nós teremos tanto a posse da diretoria, como também a nossa retrospectiva 2025. Mas antes de eu estar lendo o texto, e aqui eu vou estar lendo, usando a versão Almeida século 21, e também usando os nomes de Deus em hebraico. Então, vai aparecer duas palavrinhas diferentes aí para vocês que eu estarei lendo isso no hebraico, dentro do Salmo de número 21. Mas quero orar nesse instante, para que o Espírito Santo de Deus possa estar falando conosco nesta noite sobre passado e futuro. E porque isso é importante para nós. Lembrei, vamos até contextualizar esse título, 2025-2026. Não é? Nós vamos entender no final do culto por quê, 2025 e 2026. Nós vamos orar antes ao nosso Deus. Pai, nós queremos agradecer a Ti, porque nós temos o privilégio de estarmos aqui nesta tarde e noite, reunidos como igreja, Pedras Vivas, como corpo de Cristo, Senhor, para tanto apresentarmos como sacrifício de adoração, como também para ouvirmos o Teu recado, ouvirmos a Tua palavra, Senhor, nesta noite, Senhor. Por isso, abre o nosso entendimento, Senhor, abra nossos olhos, Senhor, e que nós saiamos aqui nesta noite, edificados pelo poder que há na Tua palavra, Senhor. Por isso, Senhor, fala conosco, Senhor, através do Teu Santo Espírito, Senhor, e que haja total entendimento do Teu recado. Oramos assim, no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse salmo se transforma numa ação de graças, né, por causa das recentes vitórias do rei Davi. E até alguns comentaristas têm sugerido que a ocasião aqui era o aniversário, né, ou a coroação de um rei, né, conforme o verso 3. Então, e também verso 4. Nesse salmo, Davi escreve em terceira pessoa, destacando tudo o que aconteceu na vida do rei. Então vamos contextualizar aqui 2025, 2026. Né? Então vamos ver o 2025 do rei Davi. Ele falando em terceira pessoa. Eu vou ler primeiramente o verso 7 e depois o verso do 1 ao verso 6. Lembrando que eu estou usando aqui a versão Almeida, século 21. Porque o rei confia em Adonai, e pela misericórdia de Elion, nunca vacilará. O rei se alegra em tua força, Adonai, e na tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração, e não negaste as súplicas dos seus lábios.
pois vais ao encontro com as bênçãos da bondade. Põe na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Vida te pediu e lhe deste, mesmo longura de dias para sempre eternamente. Grande é a tua glória pela tua salvação, glória e majestade puseste sobre ele. Pois o abençoaste para sempre, tu encheste de gozo com a tua face. O que o salmista Davi está dizendo aqui em terceira pessoa? O coro da congregação, ou templo, dirige uma oração de gratidão a Adonai, ou Elion, pelas vitórias extraordinárias que houveram na vida do rei Davi, como na vida da nação. E cada versículo aqui contribui à lista das coisas que Deus fez pelo rei e através do rei. Quais foram elas? E lembrando, todas as bênçãos são diretamente relacionadas com a completa confiança do rei em Deus. Então, esse é um ponto inegociável que o rei Davi colocou aqui, mesmo em terceira pessoa, que tudo o que aconteceu no passado tem um nome. E este nome, dentro do contexto da antiga aliança, é Adonai. Adonai cuidou do rei Davi, Adonai cuidou da nação de Israel. Então aqui, o rei Davi já vem mostrar um princípio importantíssimo. Ele, nesse louvor em terceira pessoa, ele não atribui para si a razão das vitórias, mas ele coloca todas as vitórias como consequência do cuidado do Deus Trino na sua vida. Ele não faz como alguns personagens da Bíblia que olharam para trás, como por exemplo Nabucodonosor, que contemplou todo aquele império conseguido com muito sangue derramado, e olhou aqui, olha o tamanho do meu reino. Só que, logicamente, dentro do contexto de Nabucodonosor, tudo aquilo foi conquistado com muito sangue, com muita violência. No caso do rei Davi, foi a bondade do Eterno, foi a bondade do Senhor, Adonai, cuidando dele. Então, ele reconhece, olhando para trás, ou melhor, olhando para trás aqui dentro do meu contexto aqui, olhando para trás, que tudo que aconteceu foi a mão de Deus. Foi a mão do Deus Trino cuidando. E aqui vem listar uma lista de bênçãos que ele recebeu, que a nação recebeu, que foi a bênção da bondade, a alegria, resposta de oração, posição de honra, porque Davi, ele traz a memória de onde Deus o tirou e de onde Deus o colocou. Como tem um outro salmo que fala que ele foi tirado do meio das ovelhas para ser o pastor de Israel. Então, Davi reconhece de onde que ele veio, e onde que ele está, e por que ele ali está. Como também, em toda a trajetória do rei Davi, ele foi preservado. E olha que, por erro dele e por erro de outros também, quantos não desejaram a morte do rei Davi? Mas o rei Davi morreu
não assassinado como os demais reis de Israel, mas ele morreu com uma boa velhice. E a sua longevidade de vida, queridos irmãos e convidados. Então, algo importante que quando nós pensamos em 2025. 2 aspectos aqui destacar. Primeiro, a adoração ao nosso Deus Trino, que se apresenta no Antigo Testamento como Adonai, e que se apresenta também como Elion, dentro desse salmo aqui, e olhando para trás, não com vaidade, não com arrogância, mas pensando, tudo aquilo que foi conquistado de 2025 foi o cuidado, foi o Senhor que esteve ao nosso lado, que está ao nosso lado e que continua ao nosso lado. É interessante notar que você com certeza conhece alguém, todos nós conhecemos alguém, que na sua vida de amarga, porque falta Cristo nela, não tem nada de bom para agradecer aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fez em sua vida. Ele sempre tem um motivo para reclamar. Quem aqui não conhece, sem dizer o nome do santo, quem aqui não conhece alguém que, se você cruzar com ele, ele é igual o Lip e Hard, né? Que nunca está bom. Ó vida, ó azar, vai dar errado. Os mais antigos conhecem aquele desenho que passava lá na TV Globinho. Né? Fui lá no fundo agora, né? Né, Sérgio? Você nunca viu TV Globinho, não, né? E o que nós víamos? Como aquele personagem, ele só sabia reclamar. Só isso que ele sabia. Ele só sabia reclamar. Quem aqui não conhece alguém que é assim? Levanta a mão. Alguém que só sabe reclamar. Não sabe olhar a graça do Senhor ao olhar para trás. Esse salmo, pensando em 2025, pensando no nosso passado, ele nos direciona a olharmos a graça no meio das lutas. Ele nos direciona a nós olharmos com filtro, não os problemas que já foram resolvidos de 2025, mas a graça que foi manifesta em 2025. Porque se nós até aqui chegamos, é porque o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito, eles nos sustentaram até o presente momento. Então, o rei Davi nos ensina termos ações de graças pelo passado, ações de graça por tudo aquilo que ele nos concedeu em 2025. E verdade seja dita, se nós olharmos com o olhar do Espírito, não com o olhar daquele que nunca sabe ser grato, nós vamos ter mais motivos de gratidão, de louvor, de adoração, do que reclamação. Porque o Senhor é aquele que cuidou do seu povo. O Senhor é aquele que cuidou da sua vida no ano de 2025. E não precisa ir muito longe no pensar. Muitos dos amados aqui saíram para trabalhar
e voltaram para casa em segurança. Quantos que no ano de 2025 foram, mas não conseguiram voltar? Ou foram e no meio do caminho coisas ruins aconteceram? Mas o Senhor é aquele que guarda o seu povo. É isso que o rei Davi nos ensina. A confiança no Senhor, a confiança no Deus Trino, nos traz paz e é certeza de segurança. Diante disso, o rei Davi, em terceira pessoa, ele toma uma decisão no seu primeiro domingo de 2026. Vou ler agora o verso 7 e depois do 8 ao 13. Porque o rei confia em Adonai e pela misericórdia de Elion nunca vacilará. A tua mão, e aqui vai tudo para o verbo no futuro. A tua mão alcançará todos os teus inimigos. A tua mão direita alcançará aqueles que te odeiam. Tu os farás como um forno do fogo no tempo da tua ira. Pausa aqui. Esta era a interpretação no tempo de Jesus para os gentios. Daqui que eles tiraram a ideia que o gentio é lenha para o fogo do inferno. Salmo 21, verso de número 9. Adonai os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirás da terra, e a tua semente dentre os filhos dos homens. Porque intentarão o mal contra ti, maquinarão um ardil, mas não prevalecerão. Assim que tu lhes farás voltar as costas, e com as tuas flechas postas nas cordas, lhes apontarás ao rosto. Exalta-te, Adonai, na tua força, então cantaremos e louvaremos o teu poder. O que está acontecendo aqui? Novamente falando em terceira pessoa, Davi declara, ou faz vamos usar uma linguagem da antiga aliança. Davi faz uma nova aliança com Adonai quanto ao futuro. Quanto ao futuro. Por quê? Porque ele se lembrou, e algo que Davi tinha como virtude, que nós precisamos resgatar, é, diante dos problemas, diante das dificuldades que venham surgir no futuro, olhar para trás. Por que olhar para trás? E lembrar de cada livramento que Deus te deu. Por que digo isso, meus queridos e amados? Pela seguinte razão: nós temos o defeito da memória curta. Passamos por momentos terríveis na nossa vida. Dificuldades que nós não imaginávamos. Mas o Senhor proveu. Mas basta uma caminhada na rua, vou exagerar o problema, e um pincher solto, não é nem um pitbull, tá? É um pincher.
solto, que é suficiente para alguns entrarem em pânico. Mas por que um pincher? Amados irmãos, alguns problemas futuros que nós venhamos a passar são um pincher perto daquele pitbull que Deus nos livrou do ano passado. Só que a gente se desespera com um pincher. Queridos, por isso que o Senhor Jesus dá uma bronca nos discípulos, fala assim, homens de pequena fé. O Senhor Jesus operou milagres, operou maravilhas, transformou água em vinho, multiplicou o pão. E lá vem um discípulo, Senhor, vamos morrer! Não é? Parece que deu branco do passado. Parece que a memória recente dos discípulos esquecia as coisas. Então, amados irmãos, é por isso que o rei Davi nos ensina que nós devemos trazer a memória. A Escritura Sagrada fala disso. Traga a memória no momento da sua tribulação. Traz a memória os livramentos que o Senhor já te deu. E ora, te digo, que foram muitos. E alguns que você nem imagina. O Senhor te livrou. Então é isso que o rei Davi nos ensina. Por isso que ele refaz a sua aliança, porque nós estamos nos moldes da antiga aliança. Ele refaz a sua aliança com Deus novamente. Falou assim, eu vou confiar o meu futuro na mão de Adonai. E nós da mesma forma, o Senhor Jesus vai falar isso para nós, que a minha fé e a sua fé precisa ser uma fé que permanece. Eu tenho que continuar crendo. Você tem que continuar crendo. O Senhor Jesus nos ensina isso. Aquele que perseverar até o fim. E diante dessas verdades, amados irmãos, ele vem demonstrar o quê? Que ele pode até vacilar, mas o Senhor vai estar, pela misericórdia, Elion nunca vacilará. É isso que ele fala. Pela misericórdia de Elion, nunca vacilará. Então, é interessante notar aqui, que ele coloca o seguinte, olha, como homem, eu posso vacilar. Mas com a misericórdia de Elion, eu não vou vacilar. Porque o Senhor, Ele vai estar comigo. E como é que isso acontece na nova aliança? Isso acontece na nova aliança quando? Nós que fomos já, por causa da fé no Senhor Jesus, fomos habitados pelo Espírito Santo de Deus, selados pelo Espírito Santo de Deus. O que acontece? No momento que o pincher vem, o Senhor, pelo seu Espírito, nos relembra a palavra. E a nossa fé é renovada. Amados irmãos. Porque é algo muito interessante se destacar dentro desse ponto. Não existe supercrente. Que eu e você, que nós nunca venhamos a dizer, Senhor,
Todos podem até vacilar na fé. Vou usar aquela ideia de Pedro. Mas eu nunca vacilarei na fé. Nunca. O apóstolo Paulo, amados irmãos, diante de tanta perseguição, diante de tanta cadeia, diante de tantas incompreensões e perseguições do Império Romano, do Reino das Trevas, dos religiosos da sua época, do seu próprio povo, emocionalmente, começou a desfalecer. O que foi que aconteceu? Deus manda um anjo. E diz, passa a Galácia, porque lá há muitos que precisam ouvir do Evangelho. Ou seja, não existe supercrente. Não queira ser supercrente. Não queira ser o que, por causa da nossa, tanto por causa da natureza pecaminosa e fragilidade humana e emocional, há momentos na vida da gente que a gente vai balançar. E é por isso que nós temos o presente do Espírito Santo de Deus, que no meio da luta, no meio da tribulação, no meio do problema, vou contextualizar aqui, vou modernizar, manda um WhatsApp, e esse WhatsApp, com a palavra, te renova. Às vezes é uma palavra simples, alguém manda assim, o seguinte recado, orei por você. Aquele orei por você é o up. É o gatilho positivo para você se levantar. Ou você lê um versículo qualquer, em algum lugar. Ou o Espírito Santo de Deus, na sua autonomia, ele te faz ler uma frase. Eu já passei por isso. E eu e a Cel, na época que o Caio estava enfermo também, já passamos por isso. Não é? Onde indo para o hospital, eu não vou lembrar da frase, mas indo para o hospital, lá de Guaianazes, não é? Uma frase do carro vizinho foi o recado de Deus. Uma frase no recado do carro vizinho. Quando a gente ainda colocava versículo, frase no tampo traseiro. Foi o recado de Deus para nós. O Espírito Santo de Deus tem total autonomia de usar o que Ele quiser para mandar o recado. Porque Ele é Deus. A questão chave é nós estarmos conectados, atentos e sabendo que Ele vai mandar naquela hora uma palavra da Escritura Sagrada para renovar. É isso que o rei Davi estava aqui dizendo. Que ele não vacilaria, porque, usando o texto de forma correta, porque Elion não permitiria. E Elion não permitirá que o seu servo vacile nessa nova jornada. Meus queridos irmãos, ele não permitirá. Então, o rei Davi, em terceira pessoa, com toda a misericórdia, fala assim, Senhor, eu quero ser fiel, mas eu sei que para eu ser fiel,
o Senhor precisa estar ao meu lado. E é isso que ele pediu para o ano de 2026. Me ajuda a ser fiel. Porque ele tinha consciência, aqui na posição como rei, das batalhas que ele iria travar. Ele tinha consciência que havia muitos inimigos. Aí, até há um livro, eu não sei se é do Shedd ou do John Stott, O Mundo, a Carne e o Diabo, acho que é do Shedd, onde ele vai falar exatamente desses 3 inimigos contínuos. O mundo, esse sistema caído, ele não desiste para querer derrubar o cristão. O diabo, que é um adversário invisível aos nossos olhos. É por isso que aquele salmo fala claramente, ele nos livra do laço do passarinheiro. Ele nos livra. Por que ele nos livra? Porque eu não estou vendo o laço. Você não está vendo o laço. É pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus, é pela ação poderosa dos seus anjos, que nós somos guardados. Porque, amados irmãos, como nós já estudamos aqui, embora o diabo, ele conduz o homem natural para a armadilha, sim. Se o diabo tivesse poder efetivo, preste bastante atenção na fala, poder efetivo de matar, de puxar o gatilho, que ele usa terceiros, não estaria nenhum de nós aqui vivos. Mas ele não tem essa autorização. Ele usa homens, ele usa artimanhas, ele usa a cegueira. Sim. Porque ele é o pai da mentira. Ele que cega o entendimento. Mas ele não tem autorização de ceifar as nossas vidas. Só lembrar do livro de Jó. Mas ele põe armadilhas. É pelo Espírito Santo de Deus que nós somos libertos destas situações. Davi, ele tinha consciência disso. Por isso que ele refaz a sua aliança, dentro do pensamento de antiga aliança, ele refaz a sua confiança no Senhor, porque dentro do contexto agora do rei Davi, planos malévolos serão frustrados. Os inimigos que não deixaram de existir fugirão por causa da presença de Adonai. E como também a mão de Adonai alcançará os inimigos que serão consumidos. Lembrando que essa fala, com base no verso de número 9, foi mal interpretada pelo povo judeu na época do Senhor Jesus, ao olhar o povo gentil, todo o povo gentil, como a lenha para o fogo do inferno. Não era essa a interpretação correta. Eles fizeram uma interpretação, não é, totalmente equivocada, dizendo que só Israel era salvo e todo o povo não judeu lançado como lenha para o fogo do inferno, para o Hades. Só que o contexto, os homens religiosos do tempo do Senhor Jesus foi tirado. Aqui, o contexto é pessoas que se levantam contra a nação de Israel, pessoas que se levantaram, iriam se levantar contra o rei Davi, eles seriam derrotados. Mas é interessante notar, meus queridos irmãos,
que o rei Davi aqui, em terceira pessoa, ele não floreia a vida. Tem uma música, só vou lembrar da frase dela, que ela fala assim, agora é só vitória. Só que, amados irmãos, é lutas, né? Estamos na vitória. Veja o Batista da Vitória. Isso é fato. Mas, nesse mundo tereis aflições. Esta verdade absoluta não pode sair das nossas mentes. Porque pensando em Novo Testamento, pensando em Nova Aliança, temos os três inimigos. O mundo, a carne e o diabo. E há um inimigo mais sutil que o mundo e que o diabo. Qual é ele? A carne. Qual é ele? A minha natureza, a tua natureza. Por quê? Como diz o apóstolo Paulo, já nas suas cartas, a carne milita contra o espírito, e o espírito luta contra a carne. O bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não devo fazer, estou fazendo. Então, amados irmãos, eu já começo com o meu dia com uma guerra civil. Você já começa o seu dia com uma guerra civil. O Espírito de Deus que habita em você diz, faça aquilo que me agrade. A minha e a tua velha natureza diz, agrade a sua carne, para de ser religioso. Porque pecado é gostoso. E amados irmãos, se pecado não fosse gostoso, não era tentação. Vou dar um exemplo com algo que não é pecado. Quando você descobre que você tem pressão alta, que vontade de comer comida salgada. Quando você descobre que tem intolerância à lactose, que vontade de comer mais doce. Quando você descobre que açúcar você tem a diabetes, né, que a gente brinca com o nome, mas é uma doença muito séria, né, Sérgio? Né? Que é um problema seríssimo, a diabetes, na vida do indivíduo, de muitas pessoas. Tudo que é doce passa a ser mais doce. Sabe por quê, amados? Nós gostamos do proibido. É a nossa velha natureza. Para ficar, é um teste que a gente faz com os pais jovens presentes, sabem disso muito bem. É só falar, não pode, não pegue. O que a gente faz? Pega. É o prazer da desobediência. Então, queridos, o rei Davi tinha consciência de tudo isso. Mas diante de tudo isso, ele decide depender, usando um contexto de nova aliança, depender do Deus Trino para o seu ano de 2026. Depender do Deus Trino para o seu ano de 2026. Sempre lembrando, queridos irmãos, que não é porque nós colocamos a nossa confiança no Senhor que nós não devemos negligenciar uma boa gestão. Nunca nos esqueçamos disso. Projetos a curto prazo, médio prazo e longo prazo, tem que haver. Mas, todos esses projetos, na mesa do nosso Deus Trino,
Ele dá o aval do sim, do não, agora sim, agora não, muda isso aqui, muda aquilo ali. Mas o viver pela fé não é fideísmo. Sabe o que é fideísmo? Eu aprendi com o pastor Jonas Madureira. Fideísmo, meus queridos irmãos, é a fé cega. É a fé onde nem a Escritura Sagrada rege, nem nada. Não, porque eu creio, porque eu tenho fé. Então, vai fazendo as coisas sem consultar a Deus. Uma palavra simples, o fideísmo é: eu tenho fé na minha fé. Porque eu tenho fé na minha fé, tudo vai dar certo. Não, não é bem assim não. Como a gente ouvia antigamente, mas é um equívoco esta frase, o nome de Jesus não é cheque em branco. Nunca foi. Para Jesus cumprir o cheque, tem que ter saldo. O saldo da vontade dele. Porque as pessoas gostam de pegar aquele versículo: tudo que pedires segundo o meu nome, crendo, recebereis. Sérgio, vai sair Solange. Eu creio. Solange vai sair. Não, não vai sair não. Amados irmãos, aquele texto, ele tem uma cláusula: a vontade do Senhor, a palavra do Senhor, a soberania do Senhor. Então, o nome de Jesus não é cheque em branco. O salmista não está nos convidando para o fideísmo. A nossa fé não é fé cega. A nossa fé, ela está pautada na revelação. Você que nos acompanha pelo canal, a fé do cristão está pautada na Escritura Sagrada, em tudo aquilo que Deus disse e que nenhuma palavra não há de se cumprir. Deus é fiel à sua palavra. Tudo vai se cumprir como ele disse, até a última linha do livro de Apocalipse. Tudo vai se cumprir. Por essa razão que o salmista Davi, ele confiou 2026 na mão de Adonai, na mão desse Deus, Elion, que na sua misericórdia iria sustentá-lo e o sustentou. Por isso que, amados irmãos, somos desafiados por Davi a louvá-lo pelo ano de 2025, como também a entregar na mão dele as nossas vidas, o nosso planejamento de 2026. Então, amados, o salmista nos desafia a continuar crendo. O Senhor continua no controle. Como eu falei pela manhã, o maduro caiu do pé. Só que Deus continua no controle. Queridos irmãos. E Deus vai continuar no controle. Eu brinquei ainda pela manhã.
Não deixe de pagar o cartão de crédito que vence no dia 7. Porque Jesus não vai voltar amanhã. A não ser que você vá amanhã para o Senhor e não volte nunca mais. Aí é diferente. Aí quem vai pagar essa conta são os seus herdeiros. Mas o nosso Senhor continua no controle de tudo. E tudo há de se cumprir no seu tempo e na sua hora, queridos irmãos. Por isso, eis o desafio para mim e para você. Continua crendo que 2026 o controle é dele, do nosso Deus Trino. E vai continuar sendo. Como ele cuidou de mim, cuidou de você em 2025, ele vai continuar cuidando em 2026 com novos desafios, novos projetos, não é? Muitas coisas novas. Mas ele vai continuar cuidando de você. Por quê? Porque ele é Elion, um Deus misericordioso. Por isso, o meu desafio, enquanto eu oro, você ainda não fez, tá? Fala, Senhor, está aqui os meus projetos. Está na tua mão. A minha vida está nas tuas mãos. Que se faça na minha vida o que é melhor para a tua glória. Então, fecha teus olhos. Pai, queremos agradecer a Ti, Senhor, porque Tu és Deus. E quando olhamos, Senhor, para a Tua Santa Trindade, Trindade eterna, atemporal, quando olhamos para Ti, quando olhamos para o Teu Filho, quando olhamos para o Teu Espírito, e o Senhor Jesus nos ensinou, como também Tu nos ensinastes ali com Abraão, com Moisés, o Eu Sou. O Eu Sou continua sendo o Eu Sou. E o Eu Sou vai continuar cuidando de cada um de nós aqui. E eu quero colocar, Senhor, diante de Ti, Senhor, nossas vidas, nossos projetos, nossa igreja, a Igreja Batista da Vitória. Senhor, toma a frente, toma as rédeas, corrige os pontos falhos. E que quando chegarmos no fim de 2026, possamos olhar para trás e ver que Adonai, como também Elion, que são os Teus nomes, Pai. Um Deus Trino, que cuidou do Teu povo e nunca falhou. E como Davi orou, que Elion o sustentasse, que Elion não permitisse que ele vacilasse. Senhor, pensando em nova aliança, que o Teu Espírito não permita jamais que nós venhamos a vacilar, mas que nós permaneçamos firmes, mesmo diante de grande batalha. Vem, Senhor, abrir o nosso entendimento e vem nos sustentar. Oramos assim, colocando os nossos projetos, as nossas vidas, no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Elion, ele vai cuidar de nós.